ao fundo dessa chuva que está caindo, vamos ler esse versículo que nos fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio de quê, irmãos? Da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. Irmãos, nós já acabamos de orar, então vamos direto à palavra dessa noite. E quando nós falamos de temor, nós estamos falando de algo que é muito importante para a igreja do Senhor. O temor, ele vai trazer para nós aqui apenas uma pequena palavra, mas de um significado muito grande. Todo cristão deveria, não deve, entender o que significa essa palavra temor. No livro de Provérbios aqui ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. O temor aqui, ele vai trazer para nós algo, ele vai nos chamar a uma responsabilidade. Quando nós lemos esse versículo, nós vamos estar mencionando outros versículos aqui do livro de Provérbios, rapidamente, não vai precisar os irmãos abrir por causa do tempo. Mas quando nós falamos de temor do Senhor, ou temor ao Senhor, nós estamos falando, nós estamos trazendo à igreja, estamos trazendo para a nossa vida uma grande responsabilidade. Nós vamos entender que esse temor que a palavra de Deus fala aqui, esse temor que Salomão fala aqui no livro de Provérbios, ele traz ele traz um divisor de águas para a vida do cristão. Ele vai fazer toda a diferença na ideia que nós temos de servir a Deus. Então, o temor do Senhor, ou temor ao Senhor, é o princípio de toda a sabedoria. Irmãos, quando nós falamos de temor, esse livro de Provérbios aqui, ele começa dizendo que esse temor ao Senhor, ele vai trazer para nós a sabedoria. Tenho certeza que todos nós, independente do que vamos imaginar, independente daquilo que você imagina nesse momento, independente daquilo que você está pensando nesse momento, quando nós falamos de sabedoria, seja qual for a área que vem à sua mente nesse momento agora, a sabedoria, ela é essencial. Seja que tipo de sabedoria for, a gente vai falar isso nesse instante, mas a sabedoria, ela é essencial. Não podemos fazer nada, ou melhor, não podemos ser bem-sucedidos em nada, se não houver em nós a sabedoria. Nós vamos entender aqui mais na frente que existe essa sabedoria humana, que nós corremos atrás dela todos os dias e não é errado. E existe uma sabedoria em um nível, vamos dizer assim, em um nível mais elevado. Mas a sabedoria é algo que nós perseguimos. A sabedoria é algo que nós buscamos na nossa vida, no decorrer de toda a nossa vida. Se alguém procura se aprimorar em alguma área da sua vida, seja ela de ordem profissional ou espiritual, ou material, seja qual for a área da nossa vida, sempre que procuramos nos aprimorar, nós vamos entender que a sabedoria, ela é essencial. Nós não vamos falar basicamente sobre sabedoria, mas o temor ao Senhor. Mas vamos aqui. Para que entendamos, para que possamos alcançar essa sabedoria, para que possamos adquirir essa sabedoria, Salomão, ele fala de forma tão simples, objetiva, porém simples. Ele nos apresenta, ele coloca diante de nós de forma simples a maneira pela qual nós vamos adquirir sabedoria em toda a nossa caminhada. Se é no trabalho, se é na área profissional, a sabedoria é necessária. Se é no lar, dentro de um relacionamento, seja de marido e mulher,
seja entre pais e filhos, a sabedoria, ela tem que existir. Então, o ser humano, ele não pode dizer que vai viver uma vida sem perseguir essa sabedoria, sem buscar essa sabedoria. E para alcançarmos essa sabedoria, nós vamos entender na palavra de Deus que essa sabedoria, ela tem, digamos assim, um preço. E para alcançar, para adquirir essa sabedoria, nós vamos entender que, mesmo trazendo aqui para um âmbito material, humano, mas a sabedoria que envolve a nossa vida, ela precisa ser algo bem mais profundo. Para que possamos ser pessoas bem-sucedidas, e eu tenho certeza que todos nós aqui temos o desejo de ser pessoas bem-sucedidas. Todos os que estão aqui na igreja, aqueles que vão assistir esse vídeo depois, todos nós temos o desejo de ser pessoas bem-sucedidas. Tem uma reverberação. Mas acontece uma coisa, para ser pessoas bem-sucedidas, nós vamos necessitar dessa sabedoria, porque a sabedoria é uma ferramenta essencial para que possamos conduzir a nossa vida, para que possamos encontrar a solução e a saída de todos os problemas na nossa vida. Mas o que é que eu preciso me preocupar em primeiro lugar? É a sabedoria? Não. Mas sim em como alcançar e obter essa sabedoria. E o livro de Provérbios, ele nos fala que para alcançar essa sabedoria é necessário que haja temor em nossa vida. Talvez nós não entendamos bem quando falamos de temor, porque esse temor, ele está falando de algo profundo. Às vezes a gente fala rapidamente, olha, o temor ao Senhor, mas de que se aplica em nossa vida? Qual o grau de profundidade que nós encontramos quando nós falamos em temor ao Senhor? É ter medo de Deus? Não. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Mas temer ao Senhor é nós entendermos a necessidade de nos submetermos a esse Deus. É nós entendermos a necessidade de reconhecermos a sua grandeza e excelência e de nos submetermos à sua autoridade. Amém? Quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, nós já estamos dando esse primeiro passo, que é o temor. Aquele que não se submete, aquele que não consegue se submeter à autoridade de Deus, essa pessoa não tem temor. É aquele autossuficiente. É aquele que acha que sabe muito. Eu gostaria de ler um versículo que está lá em Tiago capítulo 15. Eu marquei aqui para que possa ser rápido. Tiago capítulo 3, 3, e o versículo é o 15, que fala o seguinte, depois você pode marcar e ler em casa. Voltando aqui no versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, a sabedoria que muitas vezes nós imaginamos que temos, e essa sabedoria nós imaginamos que tendo ela, nós não vamos precisar nos submeter à autoridade de Deus. A palavra de Deus nos adverte aqui, cuidado com essa sabedoria. Cuidado com essa sabedoria que você acha que é tão grande, a ponto de lhe tornar uma pessoa independente. Um princípio que nós cristãos precisamos entender é que temos que ser totalmente dependentes de Deus.
Amém? Temos que entender a nossa necessidade de dependência a Deus. Quando nós entendemos que somos dependentes dele, assim como um bebê que precisa de sua mãe, quando nós entendemos que de nós mesmos, sozinhos, não temos como conduzir a nossa vida, aí nós vamos entender a importância de temer ao Senhor. E repito mais uma vez, esse temor ao Senhor não é ter medo dele, mas é ter respeito. É reconhecer a grandeza e soberania de Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós vamos entender que a nossa sabedoria, ela é limitada. Nós vamos entender, irmãos, que para que possamos ser pessoas bem-sucedidas, para que na nossa trajetória de vida sejamos pessoas felizes e bem-sucedidas, é necessário que nunca venhamos nos esquecer que desde o dia em que aceitamos a Jesus até o dia de hoje, nós precisamos sempre lembrar: o temor ao Senhor, ele tem que estar predominando em nossa vida. Nós, seres humanos, nós temos algo em nossa personalidade, em nosso caráter, talvez, que depois de um determinado tempo que nós fazemos algo, depois de um determinado tempo que nós exercemos algo, ou estamos em uma determinada posição, nós nos achamos autossuficientes. Quer ver um exemplo? Às vezes alguém entra em uma determinada empresa para exercer um cargo que ele nunca exerceu. Chegando nessa empresa, ele vai precisar de um treinamento, ele vai se submeter com toda a humildade a um treinamento, a alguém superior a ele, tudo aquilo que precisa ser passado, e ele vai estar capacitado dentro de um tempo. O tempo vai passar. Depois de algum tempo, alguns meses, alguns anos, aquela pessoa vai estar totalmente capacitada naquela determinada área. O que é que acontece? Nós, na nossa capacidade humana, na nossa personalidade, nós vamos entender que nós somos agora autossuficientes. Vamos até esquecer que um dia alguém nos ensinou a fazer aquilo que nós fazemos hoje. E nos achamos super capazes. Quando nós fazemos isso, nós passamos a não aceitar a opinião de ninguém. E se alguém, ou até mesmo aquela pessoa que um dia nos ensinou, se aproximar de nós para tentar nos advertir de algo, nós não vamos gostar, mas vamos achar que aquela pessoa está querendo ser melhor que nós e vamos dizer: olha, fique lá, faça a sua parte que eu faço a minha. E muitas vezes na nossa condição de cristão, nós nos deparamos em uma situação como essa. Nós já temos ali muitos anos servindo ao Senhor, vamos exemplificar, vamos entender isso aí, que nós já temos muitos anos ali servindo ao Senhor, estamos na igreja há muito tempo. E como nós já conhecemos Deus, como nós já falamos de Deus, já conhecemos a sua palavra, já lemos a Bíblia várias vezes, já temos todo o conhecimento de como funciona a igreja, de tudo. Então agora nós achamos que temos sabedoria o suficiente para não precisar ouvir nada de ninguém. E muitas vezes isso se aplica à nossa vida espiritual entre nós e Deus. E depois de um determinado tempo nós deixamos de reconhecer que dependemos desse Deus, não só uma vez no ano, não só uma vez no mês ou na semana, mas nós esquecemos que precisamos estar submissos à autoridade desse Deus a cada instante da nossa vida. E Salomão vem e ele diz: olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós podemos entender que Salomão estava dizendo mais ou menos assim: aquele que não teme ao Senhor constantemente é um tolo. Ele se acha sábio, mas não é.
Então, queridos, o temor ao Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. Ou seja, o temor ao Senhor, ele abre portas para a nossa vida, para que sejamos, como igreja, como cristão, como pessoa, para que sejamos bem-sucedidos. Amém? O cristão, ele não pode conduzir a sua vida sem entender que o temor ao Senhor é essencial. E esse temor, ele tem que ser reconhecido. Aí nós paramos para nos perguntar: o que é temor? Vamos simplificar o que é temor. Quando nós nos deparamos diante das leis humanas, existem as autoridades que são constituídas para fiscalizar, para analisar aqueles que não cumprem as leis, para que esses sejam corrigidos. Porque as leis existem para ser cumpridas. Nós entendemos, irmãos, que tudo o que Deus faz e que Deus fez, Ele fez perfeito. Quem concorda aqui, levanta a mão. Tudo que Deus faz e fez, foi e é perfeito. Quando Deus determina cada coisa em nossa vida, quando Deus determinou cada coisa na criação, tudo estava sendo determinado por Deus. E a palavra de Deus nos mostra que Deus, ele não muda, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo eternamente. Na sua composição, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, Ele é Deus e sempre será Deus. Ele nunca será alterado. Nós muitas vezes, na nossa personalidade, nós mudamos, nós alteramos o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos conduzir. Nós somos volúveis. Deus não. Deus é o mesmo Deus e continuará sendo por toda a eternidade. Então, quando as leis existem, as leis elas devem existir com uma finalidade, para serem cumpridas. Todo aquele que vai de encontro à lei, seja ela qual for, ele está quebrando regras. Ele está quebrando uma lei. A palavra de Deus nos fala que não existe autoridade que não tenha sido constituída pelo Senhor. E quando nós temos o prazer em quebrar leis, nós estamos indo de encontro à vontade de Deus também. Pois esse não é o desejo de Deus que venhamos quebrar leis. Quando nós falamos de temor, nós precisamos parar e analisar que o temor ao Senhor se resume em respeitar tudo aquilo que está determinado por Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus existem diretrizes, existem regras. Deus, Ele deixa claro na sua palavra aquilo que precisamos, aquilo que não precisamos fazer, aquilo que devemos, aquilo que não devemos fazer e aquilo também que é proibido para nós, porém, a decisão é nossa. Então, o que acontece? Existem regras, existem normas na palavra de Deus, determinadas por Ele, para que nós, como cristãos, venhamos seguir. E quando nós falamos de temor ao Senhor, nós precisamos entender que quando eu resolvo, quando eu decido cumprir aquilo que está escrito na palavra, logo eu estou tendo temor ao Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer as nossas regras. Olha, eu sou um cristão, mas eu quero conduzir a minha vida da maneira que eu entender, da maneira que eu achar melhor. Eu vou ler um texto da palavra de Deus e eu vou interpretá-lo da minha maneira, vou cumprir da minha maneira e dessa maneira eu continuo sendo cristão. Mas a palavra de Deus, ela não tem dois sentidos, ela tem apenas um sentido. Quando a palavra de Deus nos fala que o pecado ele mata, não tem como falar diferente, não tem como entender diferente. Quando a palavra de Deus nos fala que
Deus, Ele é Deus e a glória dele não dá para outro. Isso não pode ser alterado. Ou seja, tudo que está escrito na palavra, tudo que foi deixado por Deus com muito amor e carinho para nós, precisa sim ser cumprido. E quando nós cumprimos a palavra de Deus, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, nós estamos tendo temor. É uma coisa bem simples. Os 10 mandamentos, não precisa ir muito longe, que foram deixados ali para que o seu povo pudesse cumprir, para se livrar de toda a condenação. Quando o homem peca, Deus castiga. Não é que Deus tem esse interesse de castigar, mas Deus deixou normas. Ele diz, olha, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E quando Deus determina essas regras, esses mandamentos, Ele está dizendo, não faça isso, porque senão haverá consequências. Não é o desejo de Deus trazer essas consequências, mas Ele diz, não erre, não cometa esse erro, porque um dia, diz Deus, eu determinei que seria assim e não mudarei. Então, existem aqueles até que pregam, achando que Deus é injusto, seria injusto se corrigisse alguém, se advertisse ou se corrigisse alguém severamente. Mas não é que Deus seja severo quanto a isso, mas Ele deixa claro na sua palavra. Existem regras precisam ser cumpridas. Então, o temor ao Senhor vai nos livrar das consequências dos nossos erros. Porque se nós tivermos temor ao Senhor, nós não vamos cometer o erro. Se você vai ali dirigindo em um determinado lugar, existe uma placa, olha, você tem que andar 60 por hora. Cumpra aquilo que está escrito, que com certeza você não vai ter consequências. Mas a ausência desse respeito pode trazer consequências. Há poucos dias, nós tivemos a notícia que, graças a Deus, não terminou de forma trágica, Deus colocou a sua mão, mas o filho de um colega nosso, irmão em Cristo, que o transporte pegou ele de casa para levar para a empresa, e em uma determinada via aqui de feira, onde o limite de velocidade é 60, aquele motorista da empresa que estava atrás, ele desenvolveu uma velocidade superior a 100 km. E ele se perdeu, ele subiu e o carro saiu capotando. E aquele jovem que estava ali, juntamente com uma colega de trabalho, Deus colocou a mão e eles não tiveram nada. O carro ficou destruído. Mas o que acontece? Alguém foi imprudente e quase custa 2 vidas ou 3. Sabe por quê? Por causa da imprudência. O cristão precisa entender que o não observar a palavra de Deus pode trazer consequências. A falta de temor a Deus pode trazer consequências. E existe muita gente aí dizendo, Senhor, por que, Pai, isso aconteceu comigo? Por que, Senhor? A minha vida hoje está assim. Precisamos parar, analisar e ver aonde existiu o erro. Deus não muda. A palavra do Senhor não muda. Se observarmos as leis do Senhor, se observarmos e temermos ao Senhor, tivermos todo o respeito àquilo que está escrito, com certeza a nossa vida vai ser diferente. Muitas vezes nós não respeitamos aquelas regras determinadas por Deus e fazemos muitas vezes algo que Deus não gostaria que fosse daquela maneira. E depois não queremos assumir as consequências do nosso erro. Então, quando nós dizemos o temor ao Senhor, significa respeitar tudo aquilo que está escrito na palavra. Respeitar tudo aquilo que foi determinado por Deus. Esse é o temor ao Senhor que Salomão está falando. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aquele que teme as leis do Senhor, aquele que teme a sua palavra, aquele que respeita aquilo que foi determinado por Deus, ele jamais vai se deparar em uma situação que
Senhor, eu me arrependi agora. Existem aqueles que reconhecem e pedem perdão a Deus. E existem aqueles que cometem o erro e ficam reclamando de Deus, brigando com Deus, como se Deus fosse culpado do seu erro. Mas na realidade, basta nós temermos a Deus antes de qualquer decisão. Por mais ansiosos que estejamos, precisamos nos colocar na presença dEle e dizer: Senhor, qual a decisão que eu preciso tomar? O que é que Deus deixa na sua palavra para mim, para que eu possa fazer e não errar o meu alvo? Então, temor ao Senhor significa isso. Aí você diz: a quem temer? Por que essa pergunta, a quem temer? É simples. Aí você diz: mas a resposta é bastante simples: temer a Deus. Provérbios 28:14 diz o seguinte: feliz o homem constante no temor a Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. A quem temer? Única e exclusivamente a Deus. Por que levanta-se essa questão, a quem temer? Porque muitas vezes nós constituímos em nossa vida pequenos deuses que queremos colocar no lugar de Deus. Muitas vezes nós colocamos prioridades em nossa vida, e tudo aquilo que é prioridade, que toma o lugar de Deus, se constitui como um pequeno Deus em nossa vida. Quando nós dizemos que é necessário temer a Deus, nós estamos dizendo que Deus não pode ser substituído. Cada vez que eu desobedeço à vontade de Deus, cada vez que eu deixo de cumprir a vontade de Deus em minha vida para cumprir a minha vontade, é porque aquela minha vontade está se constituindo um Deus em minha vida. A palavra do Senhor nos fala: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Por que a palavra de Deus fala isso? Porque muitas vezes também nós fazemos do ser humano um pequeno Deus. Nós queremos confiar tanto naquela pessoa que às vezes esquecemos de estar confiando totalmente em Deus, porque aquela pessoa se constitui um Deus em nossa vida, quando na realidade a palavra de Deus ela é tão simples. E ela diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temer única e exclusivamente a Deus. Só Ele. Só existe um Deus, amém? A palavra do Senhor nos fala que não existe outro Deus verdadeiro que não seja Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso. E nós precisamos entender, irmãos, que temer única e exclusivamente a Ele. E tudo aquilo que nós constituímos, colocamos em um grau de grande importância em nossa vida. E muitas vezes é algo tão importante que naquele momento ali nós não temos tempo para Deus, porque aquilo ali é muito importante. Nós dizemos: Senhor, aguenta só um pouquinho, Pai, porque eu preciso resolver isso aqui. Ah, Senhor, espera só um pouco, porque isso aqui é muito importante para mim. Então, Senhor, depois eu volto para estar te dando atenção, mas em primeiro lugar, eu preciso dar atenção a esse problema aqui, Senhor, porque ele é muito importante para mim. O salmista, Salomão, ele diz: o temor ao Senhor, só. Ele não acrescenta mais nada, mas ele deixa claro que o nosso temor tem que ser só para Deus, que não podemos colocar outras coisas que não seja Deus em primeiro plano. Digamos que nós temos ali uma grande prateleira onde nós organizamos tudo na nossa vida. Nós colocamos todas as coisas importantes naquela prateleira. E aquilo que é mais importante, ele é colocado em destaque sempre. É isso que fazemos. Se alguém ele participa de alguma modalidade na área do esporte, ou seja lá o que for, e ele conseguiu troféus, ele conseguiu medalhas, ele vai colocar em um lugar de destaque naquela prateleira ali. Tudo aquilo que é mais importante, nós vamos colocar em um lugar de destaque, para que todos vejam. E nesse momento que nós estamos aqui falando, o que é mais importante para a nossa vida, aquilo que vai nos conduzir à eternidade, não é outra coisa
senão o nosso Deus. Precisamos entender, irmãos, o que é mais importante para a minha vida hoje. Qual a minha finalidade de carregar o nome de cristão? Por que eu carrego comigo o nome de cristão? Qual o motivo pelo qual eu me converti? Por que hoje eu estou em igreja? Qual a finalidade? Temos a certeza que se fizermos uma grande pesquisa por muitos cristãos, a finalidade de todos vai se resumir em apenas uma coisa: todos anseiam uma vida eterna. Amém? Mas essa vida eterna, nós vamos ter direito a ela somente através do temor ao Senhor. Porque esse temor ao Senhor, Ele vai trazer para nós ferramentas para que nós possamos estar alcançando Deus. Sabemos, irmãos, que é necessário, quando falamos de temor ao Senhor, existe algo que nós precisamos temer. O temor ao Senhor é um respeito, é uma submissão a Ele. Mas existe algo que o cristão precisa temer para que essa submissão ela seja correta, ela seja concretizada. E o que o cristão precisa temer? Nada mais, nada menos que tudo aquilo que carrega o nome, que se constitui pecado. A luta do cristão precisa ser contra o pecado. O pecado é a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus. Não existe outra coisa para nós cristãos que possa nos separar, que possa nos impedir. Imagine agora, nesse momento, os portões celestiais abertos, e todos nós, vamos imaginar, todos nós ali organizados em uma grande fila, onde vamos entrando um após o outro. O desejo de cada um, com certeza, é poder atravessar aqueles portões e ter direito a uma salvação e a uma vida eterna ao lado do Pai. Sim? Amém? Só que tem uma coisa, irmãos. Existe apenas uma coisa que pode nos impedir de passar por aqueles portões da salvação, da vida eterna. O pecado. Nada mais que o pecado. O pecado que teve poder, que teve força para arrancar o homem do Éden. O pecado que teve força para jogar o homem na ruína, a ponto de Deus olhar do céu e ver a necessidade de enviar o seu Filho Jesus. Então precisamos entender, o que é que eu preciso temer? O pecado. O pecado é a única coisa que vai nos afastar do nosso Deus. Então é por isso que eu e você precisamos temer ao Senhor. Amém, queridos? Uma determinada vez, um grande pregador, lá no século XVIII, John Wesley, um homem que, através da palavra de Deus, através do ministério que Deus lhe deu, ele ficou conhecido até os nossos dias hoje como um grande evangelista, como um grande pregador. E uma determinada vez, John Wesley, ele fez uma oração. Ele dizia a Deus o seguinte, que ele precisava fazer a diferença ali onde ele habitava. Ele foi um homem que nasceu e viveu na Grã-Bretanha. E ele precisava fazer a diferença. Ele queria muitas almas para o Senhor. E nessa oração ele diz: Senhor, a única coisa que eu te peço é que o Senhor coloque ao meu lado 100 homens, com apenas uma observação: que esses 100 homens não queiram mais nada na vida além de te servir. E que esses 100 homens
medo de nada, a não ser de pecar. Apenas isso, Senhor. E a palavra do Senhor, e a história desse homem, perdão, a história nos mostra que esse homem foi um homem que ganhou milhares e milhares de almas para o Senhor. Porque ele se dedicou a uma vida de amor a Deus, a uma vida de renúncia do pecado. E ele trouxe consigo, ele levou consigo milhares de almas ao Senhor. E aqueles que o acompanhavam viam e ouviam as suas pregações. E ele enfatizava que a coisa mais importante na vida de um ser humano, de um cristão, é temer a Deus em primeiro lugar. E depois correr, fugir do pecado. Então, irmãos, o temor a Deus traz essa característica, traz para nós esse ensinamento. Quando nós tememos ao Senhor, algo acontece. Deus, Ele não deixa passar nada desapercebido. Às vezes nós cometemos pequenas falhas, às vezes no nosso coração está o desejo de cometer algo ali que até a gente sabe que não agrada a Deus. E a gente comete ali achando que aquilo vai passar desapercebido. Mas só precisamos entender uma coisa: aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, nada passa desapercebido. E quando nós nos colocamos diante dele, quando nós nos submetemos ao amor e ao carinho de Deus, quando nós corremos para os pés do Senhor, então algo acontece. O Senhor também, Ele não deixa passar isso desapercebido. Lá em Deuteronômio capítulo 28, nós não vamos ler esse texto por causa do horário, mas ele começa dizendo o seguinte: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Só mais 2 versículos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias de todas as tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Alguém pode dar um amém, pelo amor de Deus? Quando nós observamos, quando nós paramos para temer a Deus, o Senhor não deixa passar, como dizemos, não deixa passar em branco. A bênção dele recai sobre a nossa vida. Mas nós precisamos entender que o cristão precisa temer ao Senhor antes de qualquer coisa. O respeito de forma irrestrita ao Senhor. Precisamos entender que Deus, Ele é o único Deus, e que não existe nada mais importante em todo o universo do que esse Deus poderoso. E quando nós entendermos a grandeza desse Deus, a magnitude que existe na sua pessoa, nós vamos entender o quão importante é temer a Ele. Salomão, ele errou na sua vida? Errou. Mas agora na sua velhice ele reconhece, ele diz: olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor. É reconhecer. E quando nós reconhecemos, isso traz para nós alguns efeitos. Traz para nós sabedoria. Todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que respeita ao Senhor, aquele que busca na palavra saber o que é que Deus quer da sua vida, todo aquele que busca cumprir a palavra de Deus na sua vida, na sua caminhada, essa pessoa ela vai entrar em um grau de intimidade com Deus e ela vai adquirir sabedoria. Essa sabedoria para se conduzir, essa sabedoria para saber entrar e sair, a sabedoria para conduzir-se no seu trabalho, nos seus estudos, a sabedoria para conduzir o seu lar, o seu relacionamento. Deus, Ele vai nos agraciar com essa sabedoria a partir do momento que nós tivermos essa intimidade com Ele. Mas essa intimidade,
ela só vai existir quando nós passarmos a ter temor ao Senhor. Amém? Então, essa intimidade, esse temor ao Senhor vai trazer para nós também um conhecimento, a intimidade com o Senhor. Talvez, irmãos, nessa vida corrida que vivemos, talvez nessa modernidade em que atravessamos, talvez tenha faltado para nós essa intimidade, esse grau de intimidade, de conhecimento a Deus. Quando eu falo em conhecer a Deus, eu estou falando em intimidade profunda. Talvez você dobre o seu joelho para orar e diga: Senhor, quanto tempo tem, Senhor, que eu senti aquela intimidade profunda contigo? Quanto tempo faz, Senhor, que eu não consigo sentir aquele grau de profundidade na tua presença, aonde eu me coloque em uma dimensão diferenciada? Então, o temor ao Senhor vai nos proporcionar isso. A partir do momento que nós nos colocarmos totalmente na dispensação do Senhor, a partir do momento que nós entendemos o quão importante Ele é, esse temor a Ele vai trazer para nós, além da sabedoria, vai trazer para nós esse grau de intimidade. Vamos nos aprofundar mais e mais. Porque tem um detalhe: quando nós não conseguimos chegar nesse temor, quando a nossa vida ela está muito normal e nós não conseguimos entender a necessidade de nos aprofundar nesse temor ao Senhor, então a nossa sensibilidade espiritual ela não vai existir. Só podemos entrar nessa intimidade, só podemos sentir essa intimidade quando nós entendermos, quando nós conseguirmos esse grau de profundidade. Esse grau de profundidade na presença de Deus só se dá quando se teme a Deus acima de qualquer coisa. Só se dá quando nós deixamos de lado tudo aquilo que nós consideramos tão importante e colocamos Deus em primeiro lugar. Aí sim, nós vamos conhecer a Deus profundamente. Quando nós passamos a conhecer a Deus profundamente, é como se os céus se abrissem, como se as cortinas dos céus se abrissem, e nós passamos a ter uma intimidade profunda, e o Senhor começa a trazer para nós aquilo que nós talvez nunca imaginávamos. Outra coisa que nós passamos a entender, a partir do momento que nós temos o temor ao Senhor, uma vida abundante. Sabe, irmãos, o que tem faltado ao ser humano nos últimos dias? O que tem faltado ao ser humano nesse século que vivemos? Uma vida abundante. As pessoas desse século, as pessoas do século 21, são pessoas que estão afundadas em um mundo de angústia, depressão, ansiedade, o individualismo que tem assolado, e isso juntando, tem trazido para as pessoas uma vida de angústia, uma vida que muitas vezes até estamos carregando a bandeira de cristão, mas muitas vezes a nossa vida é uma vida de angústia. Pessoas que se afundam na depressão, na angústia, e às vezes até tentam contra a sua própria vida, só porque falta uma coisa. Às vezes até alguém que conhece a verdade, às vezes até alguém que conhece a palavra de Deus. E por que isso acontece? Porque faltou agora o temor ao Senhor. Porque essa vida moderna, ela traz para nós essas consequências. E é justamente nesse momento, é justamente nesse período da humanidade, em que nós que conhecemos a verdade, precisamos nos aprofundar mais e mais na presença de Deus. Porque senão, essa vida de opressão, de depressão, de angústia, vai nos alcançar. O individualismo, as redes sociais trazem para nós tantos amigos, milhares e milhares de amigos,
mas ao mesmo momento, quando você desliga aquele aparelho, você se sente só, angustiado. Mas estava meia hora conversando com milhares de pessoas, e agora bateu a depressão, a angústia. A paz perfeita que todos nós precisamos, a palavra de Deus nos mostra que nós só encontramos em Cristo. Amém? Só em Cristo. Tudo que o mundo possa apresentar de bonito, de colorido para nós, pode até ser bonito, colorido, funcional, mas aquilo que é mais real e mais concreto, nós só encontramos na presença de Deus. E nós só vamos encontrar isso, só vamos desfrutar, só vamos comer desse fruto, só vamos poder pegar desse fruto e saborear a partir do momento que houver em nossa vida temor ao Senhor. Mais uma vez, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos temor ao Senhor, nós vamos encontrar também refúgio. É justamente aquilo que acabamos de falar. Momento da angústia, da depressão, da tristeza, dos problemas que nos circundam. São momentos em que nós precisamos urgentemente de um refúgio. Sabe, quando aquele problema que muitas vezes você até não consegue sair falando para todo mundo, até não deve. Então bate aquela angústia porque precisa urgentemente de um lugar para correr, para se esconder. E nós esquecemos, sabe de quê? Da palavra de Deus. Aí faltou o temor ao Senhor. E a palavra de Deus, de forma tão simples, que até as crianças conhecem. Ele fala o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. É tão conhecido esse salmo, é tão simples, que muitas vezes nós achamos que não se aplica à nossa angústia naquele momento. E quando nós passamos a entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aí nós vamos entender uma coisa: no momento que a depressão bater a porta, no momento que a angústia bater a porta, no momento que o problema bater a porta, no momento que parece que vai tudo desabar dentro de casa, aí o cristão vai dizer: Senhor, eu estou aqui, e eu preciso desse refúgio, eu preciso da tua cobertura, eu preciso me refugiar debaixo das tuas asas, porque eu sei, Senhor, que na tua presença, se eu estiver na tua presença, cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E ainda, Senhor, eu posso me lembrar que naquele salmo ele diz: porque ele me amou, eu livrarei e pô-lo-ei num alto retiro. Imagine aí, um lugar alto, lá num penhasco mais alto. Imagine um lugar mais alto aí, o monte mais alto da face da terra aí. É o Everest, a Aconcagua, um desses aí. Deus vai te pegar, vai te colocar lá em um lugar, num refúgio bem fortificado. E o inimigo vai olhar só de baixo e vai dizer: não dá para subir lá não. Mas isso só acontece quando nós entendermos que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Sabe por que Salomão falou isso? Porque ele sabe que para se apropriar da palavra de Deus, para conseguir trazer para a sua vida tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, é preciso sabedoria, é preciso intimidade com Deus. Então Salomão ele diz: olha, para conseguir tudo isso, tem que ter o temor ao Senhor, tem que respeitar a Ele, tem que entender que nada disso vai acontecer, mesmo que você tome posse. A gente sai por aí dizendo: posse da palavra, eu tomo posse da palavra. Mas nós conhecemos verdadeiramente o dono dessa palavra? Temos intimidade com Ele? Como é que nós vamos nos apostar com uma coisa que é de outra pessoa, se nós não temos intimidade com o dono daquela palavra? Então é por isso que Salomão ele diz: olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só mais 2 pontos. Outra coisa que nós encontramos quando nós temos o temor ao Senhor. O período que vivemos é um período que tem sido difícil para muitos. Por que não dizer para a maioria? Não tem sido fácil.
Para aquele que é empregado está difícil. Para aquele que tem empresa, mais difícil ainda. Ou seja, todo mundo está se apoiando no Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, em um versículo específico que diz: fui moço, agora sou velho. Jamais vi o justo quê? Desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse versículo nos fala da prosperidade do Senhor na vida do cristão, que é independente de qualquer situação. Pode até faltar ali aquele dinheiro no bolso, mas Deus não vai deixar faltar nada no seu lar. E isso se dá a partir do momento que temos intimidade com o Mestre. Precisamos ter intimidade com Ele, para que Ele possa mover céus e terra, para que Ele possa fazer tudo isso acontecer. Então, sem temor ao Senhor, fica difícil tomarmos posse de tudo que estamos falando aqui. E outra coisa, irmãos, o último ponto aqui, é que quando nós tememos ao Senhor, quando nós nos colocamos, entendemos a sua grandeza e passamos a temer ao Senhor antes de qualquer coisa, o Senhor, Ele vai honrar o nosso nome. O Senhor, Ele vai se lembrar de nós. Muitas vezes, nós achamos que o pecado, os problemas da vida, eles nos desonram. Achamos que estamos largados, abandonados. Saímos pedindo oração a todos porque achamos que estamos abandonados, que não existe mais honra em nossa vida. Estamos na sarjeta. Mas aquele que teme ao Senhor, o Senhor vai honrar o seu nome. O Senhor vai levantar a sua cabeça. O Senhor vai erguer a sua cabeça e vai fazer andar por caminhos retos, caminhos de bênção. Muitas vezes somos colocados diante de situações que nos trazem humilhação, porque tem faltado para nós esse temor ao Senhor. Muitas vezes tentamos tomar as nossas próprias decisões. Ah, não, mas eu conheço a palavra, mas eu preciso tomar essa decisão porque eu conheço a palavra, eu estou ciente do que eu estou falando. O orgulho bate no coração ali. E como conhecedor da palavra, nós dizemos, não, eu vou tomar essa decisão. E muitas vezes aquilo dá errado e nós nos achamos humilhados, esquecidos por Deus, frustrados, quando na realidade a palavra do Senhor está nos falando nessa noite. O temor do Senhor vai trazer para nós a honra. Se nós pararmos para ouvir a voz de Deus, se nós pararmos para obedecer a sua palavra, se nós pararmos para observar, veja que Deus ele chega para Josué e diz, filho, Moisés, meu servo, é morto e eu preciso que você conduza esse povo. Josué para, olha e diz, Senhor, aqui deve ter mais ou menos uns 3 milhões de pessoas aqui. Como é que eu vou conduzir esse povo? Ele diz, olha, você já adquiriu algo de Moisés, eu quero só te dar um conselho. Medita na minha palavra, dia e noite. Tudo aquilo que eu estiver te ensinando, que você possa meditar dia e noite. Aquilo que eu estiver colocando no teu coração, que você não se aparte. E com certeza, você será bem sucedido. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, eles vão fugir. Eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Eu te darei a terra que você pisar o pé, eu te darei como herança. Você precisa apenas me honrar. Você precisa apenas observar a minha palavra. Ser fiel a essa palavra. Medita nela de dia e de noite. Aí está falando de temor ao Senhor. Amém, queridos? Então, irmãos, nós precisamos entender. Eu gostaria de encerrar apenas com um versículo que está em Eclesiastes 12. Eu gostaria que você abrisse comigo. Eclesiastes, capítulo 12. O versículo é o 13. Para a gente encerrar. E a gente vai ter ceia nesse instante. Eclesiastes 12. Versículo 13. Todos acharam? Amém? Ele fala o seguinte:
De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é todo o dever do homem. Amém? Que esta palavra ela possa ficar no nosso coração e nós possamos entender a grande importância de temer a Deus acima de qualquer coisa. O temor ao Senhor vai trazer para nós uma vida diferente. Deus possa abençoar cada um em nome do Senhor Jesus.